Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte de jogo aberto, comentando tudo aí sobre esse caso, né, do SJD, né? E também sobre o caso de Hugo, né, voltando do Flamengo, né? O Corinthians não tem dinheiro para pagar à vista, né, para poder ter a posse do jogador. Então o Flamengo precisa de uma garantia e a garantia que o Corinthians quer dar é só para pagar no próximo ano e o Flamengo não aceita dessa forma. Vamos ver aí, né, a imprensa falando sobre tudo isso. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Bom, os tropeços do futebol geralmente chegam no STJD, não é? Então por isso a gente vai para lá agora, ao vivo, com a nossa Tatiana Tavares, para saber as pautas do dia. Muita gente interessada, assuntos diversos envolvendo grandes clubes aqui do Brasil. Tati, para você, bom dia, bom trabalho, várias pautas por aí. É isso, Renata. Muito bom dia para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Olha, tô aqui no STJD, vou pedir para o cinegrafista mostrar para você aqui, porque ali naquela sala ali, ó, ele vai mostrar aqui para você, tá rolando agora o julgamento do São Paulo, né, que pede a anulação do jogo contra o Fluminense pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Clube Paulista argumenta ter ocorrido um erro de direito por parte do árbitro Paulo César Zanovelli. A gente lembra aqui que o árbitro da partida viu uma falta do Caleri em cima do Thiago Santos, deu a vantagem para o Fluminense, mas aí o Thiago Silva colocou a mão na bola antes de recomeçar o jogo e aí deu toda aquela confusão porque saiu o gol do Fluminense. Então, o São Paulo está pedindo aí a anulação dessa partida. Outra pauta por aqui é em relação a Corinthians e Vasco, né? A dupla é contra o adiamento das semifinais da Copa do Brasil, pedido de Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo e o Galo, eles têm ali aquela questão por conta dos jogadores convocados, né, por conta da data FIFA. Então, Corinthians e Vasco estão aqui querendo mudar isso. E Abel Ferreira ainda pode ser punido por conta daqueles gestos obscenos que ele fez nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Mas a diretoria do Palmeiras mandou os advogados para cá e vão tentar pagar uma multa para que o Abel não seja punido por 2 jogos. Daqui a pouquinho a gente deve ter aqui todas as resoluções, né, de todos esses casos aí do futebol brasileiro. Renata, espero que essas pautas sejam bem avaliadas pelo STJD, não é mesmo? Gente, hoje os setoristas do Corinthians trouxeram a informação importante de que o Clube Paulista já comunicou ao Flamengo que vai comprar os direitos federativos de Hugo Souza, do goleiro Hugo Souza, que está ainda emprestado pelo Flamengo à equipe do Corinthians. Mas a companheira jornalista, a repórter Raíza Simplício, trouxe essa informação que eu mostro para você aí, ó, na sua rede social. Aspas para a Raíssa. Sobre Hugo Souza, há uma divergência entre Flamengo e Corinthians. O Clube Paulista, no primeiro momento, avisou que não fará a compra à vista. O acordo é que tem que pagar à vista, mas o clube avisou, ó, não vou pagar à vista. Sendo assim, o time carioca entende que eles, no caso o Corinthians, precisam apresentar uma garantia que seja aceita pelo rubro-negro. Entenderam? Ou seja, se o Corinthians não vai pagar à vista, o Flamengo quer que o Corinthians apresente uma garantia. Ou seja, alguém que garanta, como se fosse um fiador na prática, né? Ou seja, apresenta a garantia, o Flamengo aceita a garantia, tudo bem. Acontece, né, que não é tão simples assim. Eu fui atrás de mais informações a partir dessa importante notícia trazida pela Raíssa Simplício e falei com gente do Flamengo para entender a posição do clube carioca. Porque, vamos lá, o Flamengo ele não é obrigado contratualmente a aceitar um parcelamento, tá? A única maneira do Corinthians pagar e liquidar a fatura é pagar 800 mil euros. Ó, paguei, metade dos direitos do jogador agora me pertencem e o Hugo Souza tem contrato com o Corinthians a partir de agora, joga no Corinthians e acabou. Ponto final, certo? Joga contra o Flamengo, contra qualquer um, desde que o Corinthians queira escalá-lo. Mas se vai pagar parcelado, aí o Flamengo tem que aceitar ou não, tá? Em suma, se o Corinthians não pagar à vista ao Flamengo, o Corinthians não pode escalar o jogador no dia 20, exceto se o Flamengo aceitar essas condições de pagamento, de parcelamento, com alguma garantia, como o Clube Carioca deseja inicialmente, ou o Corinthians pagaria outra multa de 500 mil reais, que é a multa por jogo. Enquanto ele for jogador emprestado pelo Flamengo ao Corinthians, para atuar contra o seu clube de origem, tá? O Corinthians tem que pagar 500 mil reais. Pagou uma vez, pagou a segunda vez, teria que pagar a terceira vez, certo? A única maneira de mudar isso é pagar à vista, o que parece que
não deve acontecer, pela informação que trouxe aí a Raíssa, o Flamengo me confirmou, né? Ou aceitando o garantidor, tá? Mas aí o que acontece? O Flamengo vendeu o Mateuzinho para o Corinthians, tá? E o Corinthians ainda não pagou o jogador, certo? E o garantidor, tá? O Corinthians tem receita a receber e tal, então apresenta as garantias de terceiros, digamos assim, uma empresa que tem que pagar ao Corinthians. E esse garantidor, segundo o Flamengo me informou, seria o mesmo que o Corinthians apresentou no caso do Mateuzinho, e não foi pago. Ou seja, é como se você tivesse o fiador e o fiador não honrou o compromisso daquela pessoa, daquela empresa, daquele que o utilizou como fiador, né? No caso, o garantidor. Diante disso, o Corinthians tem que pagar os 500 mil ou arrumar o dinheiro para pagar à vista. Ou apresentar uma outra garantia. Sei lá, um grande banco garanta, um banco importante, né? Até a fonte rubro-negra com quem conversei na tarde dessa quinta-feira me disse, olha, se chegar aqui uma garantia de um banco, a gente pode aceitar. Mas essa garantia inicialmente a gente não deve aceitar porque já foi apresentada no caso do Mateuzinho e o Flamengo não recebeu, tá? Eu não vou aqui dizer qual é a empresa por uma questão até ética, né? Não conversei com a empresa, acho que não faz sentido citá-la nesse momento. Mas, enfim, é um garantidor que o Flamengo não deve aceitar, tá? Então, diante disso, teria que pagar os 500 mil. E o Corinthians deve dinheiro ainda do Mateuzinho, tá? O Flamengo estima que, quando receber esse dinheiro do Mateuzinho, o Flamengo acha que só vai receber no ano que vem, isso deve bater perto de 20 milhões de reais. Perto disso, mais ou menos, tá? O que aconteceu? Quando atrasou o pagamento, o Corinthians, de parcela do Mateuzinho, automaticamente venceram todas as outras, ou seja, tem que pagar tudo que falta. Falta pouco menos de 20 milhões de reais, certo? Então, o Flamengo acredita que já pagaram cerca de 8 e tudo vai dar aí uns 27, 19 mais 8, 27, alguma coisa em torno disso vai custar o Mateuzinho ao Corinthians, sendo pago no começo do ano, com juros e tudo mais, a tendência de momento de preço final desse jogador que o Corinthians não conseguiu pagar à vista, ou seja, eram 4 milhões de euros aproximadamente por 60%. Então, fazendo uma conta rápida aqui, o euro a 6 e pouco, isso deve dar 4 milhões e meio de euros, ou seja, o Corinthians deve pagar, provavelmente por essas estimativas do Flamengo, por essa projeção do Flamengo, mais ou menos meio milhão de euros a mais do que pagaria normalmente para quitar o Mateuzinho por conta desse atraso. O Corinthians vai ficar sem o jogador, sem o Hugo? Duvido. Nem que tenha que pagar outra multa de 500 mil, tenho certeza que o Corinthians vai escalar o Hugo contra o Flamengo. Mas aí vem uma questão que é importante também. Por que razão o Flamengo vai aceitar uma garantia que já não funcionou a primeira vez, sendo que o Corinthians já deve um outro jogador? E aí o torcedor pergunta, por que se faz tantos negócios com o Corinthians se o Corinthians não consegue pagar à vista porque está em crise financeira? Pois é, essa é uma boa pergunta, né? Eu entendo que quando o Flamengo negocia esses jogadores, como acontece com outros clubes, é na expectativa de que, bem ou mal, um dia vai ter que pagar, certo? Então, o Mateuzinho era o terceiro lateral direito. O Flamengo conseguiu aí, a priori, 4 milhões, que pode chegar a um valor maior, né, de euros, por 60% do jogador que seria reserva do reserva. Achou um bom negócio. E no caso do Hugo, eu até discordo um pouco do que pensa o Flamengo, eu acho que o Hugo deveria custar mais caro para o Corinthians ou qualquer outro clube que fosse contratá-lo, deveria colocar uma multa mais alta do que 1 milhão de euros, mas o Flamengo entendeu que o jogador, de fato, isso aí até eu concordo, estava muito desgastado no clube por conta das suas más atuações nos tempos do Paulo Souza, que lhe deu várias oportunidades, infelizmente para o Flamengo e para o Hugo, ele não estava bem naquele momento, mas ele também não destacou-se a ponto de chamar a atenção de um clube maior no futebol português ou europeu quando esteve emprestado lá em Portugal. Então não tinha tanto mercado, não havia uma disputa pelo Hugo. E aí surgiu o Corinthians, desesperado por um goleiro com a saída do Cássio e também a venda forçada, digamos assim, né, ao Nottingham Forest do Carlos Miguel. Então tentou com o Hugo e está dando certo, ele tem jogado muito bem, de fato, na meta corintiana. Está claramente mais bem preparado, mais concentrado, mas diante disso o Flamengo entende que pôs um preço que parecia o que ele valia na época, só que ele se valorizou. Eu entendo que o Flamengo deveria ter colocado um valor maior, porque sempre há a possibilidade do jogador se valorizar um pouco mais. Digamos que ele não se destacasse tanto e ainda assim o Corinthians quisesse contratá-lo. Aí você abre a negociação, dá um desconto e vende pelo valor que achar. Então eu acho que o Flamengo não negociou bem. Negociou bem o Mateuzinho, o Hugo não.
mas existem aí ainda algumas pendências. E tudo passa pela dificuldade financeira do Corinthians, que todo mundo sabe, né, tem sido cobrado aí, vira e mexe, alguém, um empresário cobrando, o outro está cobrando, não pagou isso, não pagou aquilo. Já houve uma situação também de atraso do Ranieri, jogador contratado junto ao Cuiabá, que é um clube que disputa a tentativa de escapar do rebaixamento com o próprio Corinthians, e esse atleta jogou várias e várias partidas pelo Clube Paulista em 2024, ou seja, reforçou o Corinthians, enfraqueceu o Cuiabá e o Corinthians não pagou como deveria nos prazos pré-estabelecidos as parcelas pelo atleta, enfim, mas essa é a realidade. Hugo vai jogar contra o Flamengo dia 20? Eu acho que sim, tenho quase certeza que sim, não posso afirmar que não tenho bola de cristal, não vai deixar passar essa o Corinthians, mas é possível que até lá tenha que pagar uma outra multa de R$500 mil, ou, eventualmente, o Corinthians consiga uma outra garantia que convença o Flamengo a aceitar um pagamento que não seja visto, e sim, adiante ou parcelado de uma outra forma, para finalmente ficar em definitivo com o goleiro Hugo Souza, a equipe do Corinthians. Esse vídeo tem o... Fala agora sobre o Flamengo tentando reduzir um prejuízo que hoje é de 50 milhões de reais. Eu me refiro ao volante Alan, 27 anos de idade, comprado do Atlético Mineiro a pedido de Jorge Sampaoli. Mas desde que o Sampaoli foi embora, o Alan não para de perder espaço. Nas últimas partidas rubro-negras, a participação dele se resume a 4 minutos que ele entrou no final contra o Bahia. Dos últimos 7 jogos em que ele foi relacionado para o banco de reservas, em 5 deles ele nem sequer foi utilizado. Seja com Tite, seja com Felipe Luiz, parece que o Alan não vai ter muitas oportunidades. Até por isso, o mais natural é que o Flamengo busque interessados para comprá-lo a partir de 1º de janeiro de 2025. É possível, inclusive, que essa negociação já seja feita pelo novo presidente. Você sabe que em 9 de dezembro há a eleição para presidente no Fla. Rubro-negro, que havia desembolsado cerca de 50 milhões de reais, pretende pelo menos recuperar parte desse prejuízo. Hoje o Alan é avaliado em 7 milhões e meio de euros, resta saber se alguém apareceria disposto a comprá-lo por tanto dinheiro, levando em consideração a tão baixa produtividade. Contrato até dezembro de 2027. Jogador que definitivamente não deu certo com a camisa do Flamengo. Você ainda tem esperança de que possa haver uma reviravolta? Se você não é rubro-negro, caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa aí repercutiu tudo sobre o Flamengo, né? Falando um pouquinho aí sobre o caso aí de Hugo, né? Que o Corinthians quer comprar jogador parcelado em 4 vezes de 200 euros, né? 200 mil euros, né? Então, o Flamengo não vai aceitar, o Flamengo quer à vista. Eles querem comprar da seguinte forma: a primeira parcela de 200 mil euros em janeiro, a segunda parcela em julho de 2025, a terceira parcela em janeiro de 2026 e a quarta parcela e última em junho de 2026. Olha que loucura. Então, esse valor não faria nem cócega, né, no cofre do Flamengo. Então, o Flamengo não vai aceitar, o Flamengo quer o dinheiro à vista, né? Se o Flamengo aceitar essa proposta aí, pode dizer que é uma mãe pro Corinthians, né? Porque já foi enganado com o caso Mateuzinho, e agora se for enganado também com o caso Hugo aí, que foi valorizado bastante, vai ser muito besta mesmo, né? Então, acredito que a diretoria não vai tomar essa decisão aí, né, de aceitar essa proposta, ainda mais que vai jogar contra o Corinthians no próximo domingo pela Copa do Brasil, e o Corinthians veio dificultando bastante a situação do Flamengo depois que pediu para mudar a data da Copa do Brasil, né? Então o Flamengo não vai facilitar também, visto que o Corinthians não facilitou para o Flamengo. Então, qual a sua opinião, torcedor? Você aceitaria a proposta do Corinthians ou só aceitaria à vista, e se o Corinthians não pagasse, pegaria o Hugo de volta e vendia para outro time? Ele se valorizou bastante, não acredito que muitos times vão querer comprar o Hugo. Qual a sua opinião? Comente pra gente sua opinião aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.